Sou Oscar Oliveira, TV Semerge. Estamos aqui hoje, pessoal, nessa segunda-feira, após um domingo muito corrido, muito movimentado, né? Grandes coisas aconteceram ontem, né? Estamos aqui, hoje aqui, para fazer esse programa, né? Um programa que nós vamos fazer semanalmente, tá? Nós vamos fazer semanalmente esse programa, e aí, sempre com a presença do diretor de esportes, Vanderlei Lima, que está aqui ao meu lado, né? Quando puder, né? Se estiver presente aqui também o Divanilson Luiz, secretário-geral do Semerge, e também sempre com a presença do nosso José Vicente, diretor de esportes, de comunicação e esportes lazer do Semerge. Também teremos sempre a presença do Fernando Maciel, que faz parte da organização, da comissão de organização da competição, né? E nosso intuito com esse programa é falar sobre a rodada do dia anterior, no caso domingo. Faremos sempre às segundas-feiras, sempre falando sobre os 3 jogos que aconteceram no domingo, tá? Então, ontem tivemos a abertura da competição, né? Edição 2024, né? E nós vamos começar aqui o programa dando a palavra ao José Vicente. Ele vai falar, vai fazer um apanhado sobre tudo que aconteceu nesse período que tivemos aí sem a competição, tá bom? Então, antes de mais nada, meu boa noite para você, José Vicente, tá bom? Boa noite. É um prazer fazer parte dessa equipe, né? Dessa equipe do TV Semerge, da equipe de comunicação. Para mim é uma honra, tá bom? Meu agradecimento a vocês. E aí, eu lhe dou a palavra para você começar o nosso programa falando aí sobre o que nós combinamos. Tá bom, meu amigo? Boa noite, querido. Boa noite, Oscar. Boa noite, nosso secretário-geral, Divanilson Luiz. Boa noite, Lima. Boa noite, Fernando. E boa noite para todos que estão, né, nos assistindo. Eu quero falar para todos vocês que realmente foi uma espera que nós ficamos mais de 3 anos sem o campeonato dos empregados de edifício do Rio de Janeiro. E a gente eu senti uma emoção muito grande domingo, que acredito que vários companheiros que conviveu ali no campeonato por tantos anos, né, a gente ter ficado esse tempo todo sem fazer o nosso campeonato. Então, a gente teve realmente um domingo, como o Oscar falou, de muita alegria, de muitas coisas boas que aconteceu realmente no domingo lá. E a gente só tem a agradecer a todo esse trabalho, né, do nosso presidente Carlinho, junto com a diretoria, né? Lamentavelmente com a perca do nosso companheiro de esporte Sampaio, assumiu o nosso companheiro Lima, e realmente ele organizou a coisa que realmente ficou muito bonito para esse início de campeonato 2024. A gente ficou muito, muito feliz. Senti isso no rosto de cada uma das pessoas que estava lá, principalmente as pessoas da categoria, que sempre participaram de campeonato, principalmente jogadores. Teve a presença de vários jogadores antigos que disputou o campeonato por mais de 15 anos, que lá compareceram e realmente fizeram a alegria de todos nós, né? E para alegrar, como eu sou uma parte que faça parte de evento também, nós levamos o Maico, o Galante, né, que fez realmente uma festa maravilhosa, todo mundo dançando no salão. Depois do jogo, então, a galera, no último jogo, vieram todo mundo para o salão dançar. Então, foi um domingo muito especial para os empregados de edifício do Rio de Janeiro. Inclusive com a presença de algumas autoridades do meio sindical, esteve lá, como o Juvino, que é presidente do Sindicato dos Empregados de Edifício de Niterói, esteve lá nos prestigiando, e a gente ficou realmente um domingo muito, muito bom. Oscar, Lima, quero parabenizar o Lima mais uma vez, né, o Fernando, que faz parte da comissão, e o esforço de todos os diretores, né? Eu acho que foi fundamental o apoio da diretoria, liderada pelo nosso presidente Carlinho, que também sempre esteve apoiando este evento, e com certeza vai ser um sucesso nesse ano.
de 2024. Bem, Obrigado aí. ontem Vicente, nós tivemos um dia propício, né, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio e também lá em Magé, né, o estado como um todo. Tivemos ontem um dia com a temperatura, É verdade. aquela temperatura que a gente já conhece, está acostumado, né? Eu estou aqui à prova disso, né? Com certeza. Fiquei ali nas transmissões ali dos jogos ali à beira do campo, né? Juntamente com o Fernando, que faz parte da organização. Então, eu realmente senti na pele o calor que fez ontem. Mas isso é bom, né? Isso é bom porque o povo fluminense, de um modo geral, gosta do calor, né? E é no calor que as pessoas saem de casa. Então, para o clube, para o local, para o evento, aquele clima de ontem foi perfeito, né? As piscinas Muito bom, lotadas, muitas crianças, as delegações se fizeram presentes, todas elas com ônibus cheio, né? Com os jogadores com suas esposas, namoradas e filhos. verdade, Eu fiquei observando realmente um ambiente muito familiar, um espaço realmente muito agradável, né? Tanto para a prática do futebol, para o lazer de um modo geral, Também, né? é verdade. De um modo Porque foi a um Sede sucesso Campestre, realmente. na verdade, não oferece só futebol, né? É, exatamente, Nós temos outras coisas que oferecemos lá. Inclusive, teve muita gente, Oscar, que foram no sábado, porque nós temos uma quantidade de suítes equipadas, né? A nossa sede campestre tem, se não me engano, 40 e poucas suítes, todas equipadas, com televisão, com frigobar. E muitas pessoas foram para lá no sábado, já naquela ansiedade da abertura do campeonato. Então, isso ficou muito bonito também. No sábado, a quantidade de companheiros que são sócios, que alugaram as suítes, foram para lá no sábado. Então, realmente, o futebol, claro, o sindicato não vive só de futebol. Sim, A gente, sim. com certeza, o nosso secretário-geral vai passar outras coisas, né? Mas o futebol faz parte também da nossa história. O futebol, Vicente, realmente é uma ferramenta de união, é uma ferramenta que une as pessoas, né? O esporte, de um modo geral, ele tem esse poder de unir as pessoas, de confraternizar. Então, e o futebol, a gente sabe que é o esporte, né? O esporte mundial e nós brasileiros somos aí tidos como a terra do futebol, né? País do futebol. Então, assim, ontem, assim como lá no nosso sindicato, na nossa sede campestre, aconteceram milhares, diria milhões de outros eventos e outros campeonatos e encontros para futebol. Eu sempre falo o seguinte, nunca será só futebol, né? E aí, a competição esteve aí parada por 4 anos, né? Esteve parada por 4 anos e ao longo desses 4 anos, o que aconteceu lá na sede campestre? Os eventos, eles aconteceram, os amistosos? Na verdade, nesse período que nós ficamos mais de um ano fechada a colônia de férias nossa lá, né, devido à pandemia, e o futebol realmente, o campeonato não estava acontecendo, mas acontecia alguns torneios, né, alguns companheiros chegavam, se organizavam, levavam time de veterano e tal. Grande movimento assim não, né, mas o que levou sempre movimento ali, na verdade, foi o futebol, né? O próprio Divanilson, que está aqui, foi secretário de esporte por muitos anos e realmente a sede campestre enche nesse período. Claro que a gente tem as festas comemorativas do lado do sindicato, como o Dia do Trabalhador, que nós vamos fazer, né? Essas já são festas da agenda, né, da agenda anual então, do sindicato, né? Nós estamos se programando, aí tem a festa do milho, né, que é o dia 29, que é o dia do empregado de edifício. Nós fazemos essa comemoração também, né? Estou trabalhando junto com o presidente e o nosso diretor de esporte para que a gente possa fazer também uma grande final, levando uma banda lá, fazer uma brincadeira legal também em dezembro, na final do campeonato. Então, tudo isso a gente trabalha assim, deste jeito, para que a categoria realmente, e na verdade, Oscar, a categoria gosta muito da nossa colônia de férias, né? Por tudo que nós oferece ali, então eles gostam muito. Claro que a gente tem outras coisas a mais, como eu sempre falei, o sindicato não oferece só futebol, a gente tem muita coisa lá, na sede campestre também. Pois é. E aí, Vicente, nós tivemos esse período parado, como já falei aqui, né? E aí, o sindicato tinha lá, na pessoa do Sampaio, né? O diretor de esportes,
ele que ficava à frente da organização, né, dos campeonatos. Tivemos nesse período a pandemia, né, verdade, todo mundo já sabe o que aconteceu, né, então as coisas pararam no mundo inteiro. E aí, por esse motivo e também pelo falecimento do nosso saudoso Sampaio, né, o campeonato ficou parado, né, e aí vocês resolveram internamente, né, colocar o Lima, né, como novo diretor. Isso. E aí o Lima se juntou a você nessa parte de comunicação, de esportes, lazer, para voltar com o campeonato, não é isso? Na verdade, né, a gente, eu sempre estive junto com o Divanilson, como falei, como diretor de esporte, e quando o Lima chegou, claro que nós se juntamos todos num objetivo só de dar apoio a ele para que ele realizasse esse campeonato, voltasse a realizar esse campeonato lá na sede campestre. Então se juntou, claro, a gente teve várias reuniões com o presidente e a diretoria, né, e realmente a gente avançou nessa discussão lá, e ontem foi aquele sucesso que claro, existe sempre alguns pontinhos que a gente precisa corrigir, mas são coisas que a gente vai corrigindo de acordo, ele principalmente na liderança lá do futebol, vai corrigindo esses pontinhos negativos que teve. Isso, né, mas para mim as coisas realmente transcorreu muito bem. E Deus quiser, daqui para frente vai ser só sucesso. Com certeza, Esse isso aí. vai ser em 2024, 2025 vai vir, com certeza mais organizado e mais preparado para que a gente possa realmente tirar o Oscar, que a gente já tirou lá, o Divanilson sabe disso, o próprio Lima, nós já tiramos jogador de lá, empregado de edifício que jogava lá em Mauá, já saiu e virou profissional, alguns deles, né? Então é isso aí. Então o esporte é tudo. É por isso que eu falo que nunca será só futebol. Então, vamos agora aqui passar a palavra para o nosso grande Lima, nosso anfitrião, diretor de esportes, né? E a pessoa que está à frente, né? À frente da organização da competição. Boa noite, Lima. Boa noite, Oscar. Boa noite, Fernando, Vicente, nosso secretário-geral Divanilson Luiz e categoria. Pois é, nós abrimos aqui o nosso programa ali com um vídeo, né, no vídeo, para quem acompanhou aí, mostra o cerimonial, né? Existiu um cerimonial, sempre na abertura dos jogos, antes ali, todos os jogos, foi tocado o hino. Um cerimonial muito bonito, diga-se de passagem, né? Eu queria aqui parabenizar. E aí, nesse vídeo, tem lá o nosso secretário Divanilson abrindo, né? Abrindo os trabalhos e em seguida passando a palavra para você, Lima. Eu queria que você falasse aqui da sua emoção naquele momento ali, né? De estar ali à frente ali, né? Com aquele corpo ali de pessoas da organização. Tivemos lá a presença também do subsecretário, né, ex-subsecretário de Turismo do Rio de Janeiro, agora candidato a vereador, Marcelo Monfort. Tivemos lá a presença também do presidente do Sindicato de Niterói e municípios vizinhos. Então, nós tínhamos ali naquele momento várias pessoas importantes. E aí você estava ali no meio delas, e eu queria que você falasse primeiramente aqui, antes de tudo, da sua emoção, né, de tudo que você viveu até esse momento. Tá bom, amigo? Então, queria que você abrisse aí as suas palavras falando sobre isso. Vamos lá, Oscar, e categoria, né, e amigos. Primeiramente, o futebol é uma coisa que 90% dos brasileiros gostam, né? Eu não sou diferente. Referente à organização de evento, a gente já vem organizando um evento da nossa associação, que eu sou presidente, junto com o Fernando e outros companheiros, ao longo desses 12 anos, 15 anos. Além disso, lá em Mauá, eu já vi várias festas organizadas pelo Vicente, pelo Divanilson, durante os campeonatos que a gente participava, né? Sempre a gente copia o que é bonito e o que é certo, e a gente procura fazer igual ou melhor. Então, eu sempre costumo dizer que o que é bom a gente se copia, é verdade. Então, como o secretário, na época, diretor do esporte, fazia grandes campeonatos, eu procurei, a gente tem uma grande sede, uma categoria boa e
com os companheiros, a gente só juntou essas equipes aí por causa da pandemia, que estava sem realizar esse campeonato. E o nosso companheiro Sampaio teve doente nesse último, foi 2023, então acredito que ele não pôde realizar o campeonato. E aconteceu a fatalidade e a gente recebeu o convite do presidente de diretoria para assumir a Secretaria de Esporte. E então a gente buscou convidar os presidentes de time para ir dar seguimento e realizar um grande campeonato. Mas o nosso objetivo ali, na realidade, não é Lima, não é outros diretores e nem outros convidados. Nosso objetivo é a categoria. Realizar um bom campeonato para a categoria. E aproveitando só o embalo aqui, a gente vai falar de campeonato, mas como muitas pessoas, através do Facebook, falar diretamente aqui para os companheiros porteiro e funcionário de edifício, que faz alguns comentários falando sobre o sindicato, clube, piscina, futebol, é o Lima. Realmente isso eu gosto de fazer muito, isso aí, futebol. Mas aquelas pessoas que estão fazendo ali o futebol, organizando e praticando o esporte, são funcionários de edifício e fico muito satisfeito com aquilo que é feito por mim e por o secretário anterior, de Ivanilson, e por Sampaio. Porque a categoria precisa ter lazer e precisa ter esporte, né? Até para tirar o estresse do dia a dia da gente nas portarias do Rio de Janeiro. Mas o sindicato tem uma série de demandas que são bem atendidas, como o campo jurídico, médico, atendimento, negociação coletiva, que isso aí o secretário vai explicar melhor. Mas o que é depender da nossa parte direcionada a esporte, Oscar, a gente vai procurar fazer cada vez domingo melhor, próxima rodada, terceira rodada, até realizar uma grande final com os atletas e os presidentes de time satisfeitos e a torcida satisfeita. Esse é o nosso objetivo, realizar junto com a diretoria e o presidente Carlinhos, bom campeonato. Agradeço sempre o apoio do Vicente na parte de comunicação, toda essa parte da coordenação que teve, junto com o Fernando e outros companheiros, o Ari, o Zé Neto e todos os companheiros que estiveram ali nos ajudando. Pois é, então como tudo na vida, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então o coletivo é sempre importante, é a união de todos. E aí, dentro do sindicato existe lá, né, como já falamos em outras oportunidades, inclusive com o Divanilson, está aí no TV CEMEG, entrevistas que fizemos, existe, né, o jurídico, existe a parte de comunicação, existe a parte de esporte e lazer, e aí você, como diretor de esportes, criou uma comissão organizadora, né? Que é onde nós vamos entrar agora. Você criou aí, como você falou, essa comissão, você trouxe pessoas de sua confiança que já estão com você aí na estrada, né, na organização de outras competições. E aí nós temos aqui a presença do Fernando Maciel, né, que está com você aí nessa jornada. E o Fernando, ele faz parte dessa comissão organizadora, né? Ele está ali juntamente com o pessoal da comissão de arbitragem, está ali sendo ali o porta-voz, o elo de comunicação entre vocês e os dirigentes de equipe. Ele estava aqui, inclusive, comentando comigo nos bastidores, antes de começarmos aqui, que os presidentes, os atletas, até mesmo torcedores das equipes, vêm até ele trazer as demandas, né? As reclamações, os elogios, essas pessoas vêm até ele, e aí, por isso que é importante ter essa coletividade, ter esse corpo juntas, né? Essas mãos, né? Mãos e pernas, num só corpo, no coletivo, para poder que as coisas funcionem bem, né? E aí, vamos dar a palavra agora aqui para o Fernando, né? O Fernando vai falar um pouco sobre a sua função, também sobre um pouco da sua experiência e também sobre o dia de ontem, né? Sobre o seu sentimento, sua emoção de estar ali na abertura da competição, fazendo parte da comissão organizadora. Vamos dar a palavra para o nosso amigo Fernando, tá bom? E depois eu volto para você para dar continuidade, tá bom? Boa noite, Fernando. Fernando Maciel. Fernando Maciel que, né, Vicente, já foi goleiro também lá, né, nos campeonatos anteriores, eu já vi fotos dele lá, era apelidado de Muralha. O homem usava lá um moicano e eu vi as fotos dele. Boa noite, Fernando. Boa noite, Oscar. Boa noite aí o Ivanilson Lima, Oscar, o
querido aqui, Vicente, que está com a gente aqui sempre. Esse apelido quem botou foi o Divanilson. É. Não sei por quê. Mas ele, quando ele falar, ele vai destacar que eu nunca passava na mesa ali sem brincar com ele, no modo de boas falas. Sempre foi assim. Bons amigos, né? Como a gente se diz. Falar do campeonato, para mim, foi uma honra muito grande ter participado ontem de uma abertura bonita que a gente teve do campeonato. Eu acho que eu fiquei elogiado pelo que eu vi, o que eu presenciei de um campeonato, de uma abertura que a categoria merece. Acho que é essa a expressão que a gente tem que falar. A categoria merece, não, merecia ter uma abertura diante que foi uma abertura ontem. Claro que tem alguns críticos que vão falar algumas coisas, porque a gente nunca é perfeito. Sim, né? sim. Porém, eu acho que, tipo assim, o que a gente planejou durante uma diretoria do campeonato que eu falo durante o meu grande companheiro aqui, Lima, que me propôs fazer essa parte. Durante os diretores do campeonato, a gente fizemos uma programação, não teve nenhum momento que teve nenhum ajuste entre si e outro, foi todo programado. Então, acho que, diante do que a gente viu ontem, foi uma abertura digna de um campeonato que merece ter aquilo dali, como é o campeonato do Sindicato Porteiro. E aí, Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre, para ficar bem claro aqui, né, para os internautas que estão acompanhando, que vão acompanhar aí no nosso canal TV Semerge, a sua função, né? A sua função nessa comissão organizadora e a sua função dentro da competição, né? Nós temos lá o Rogério, que vai futuramente vir participar também do programa, que é o chefe da arbitragem, juiz, ele comanda essa parte de arbitragem, e você está em contato com ele, em parceria com ele, para que as coisas fluam, né, dentro da normalidade. E aí a sua função como membro da comissão organizadora ali é receber os atletas ali na mesa, ver os atletas que estão aptos a participar das partidas. Você tem essa função, não é isso? Aconteceu de ontem, nessa abertura, nesses 3 primeiros jogos que nós tivemos ontem, de alguma equipe trazer algum jogador que não estava apto a participar do jogo normalmente? Uma pergunta inteligente. Ô, Rogério, a gente que está ali, a gente trabalha mediante ao secretário de Esporte e Lazer. Então, a gente pede o que ele nos auxilia a fazer. Então, eu fiz o que ele me pediu e cumpri com norma determinada pelo sindicato, tudo aquilo que determina a lei do sindicato para me poder organizar documentação das equipes mediante a documentação dos jogadores. Isso foi o meu papel, eu fiz e encaminhei para o Lima, que o Lima encaminhou para o sindicato. Era a minha função, foi isso que eu fiz. Eu preciso que as equipes se adequem a cada função, porque a gente mandou um regulamento do campeonato. Então, o regulamento tem que ser cumprido. Já fica inclusive, né, dentro do que você está falando, esse alerta para os presidentes das próximas 6 equipes do Grupo B, que estarão lá no dia 21 agora de abril, né, na próxima rodada inicial de abertura do Grupo B, né? Então, o Fernando, como membro da comissão organizadora, ele vai estar ali fazendo essa recepção, né, ali dos presidentes, com a documentação de cada atleta, né? Os atletas passam por essa banca, por essa mesa organizadora, e aí os atletas precisam, inclusive, para adentrar a sede campestre, estar com essas documentações em mãos, né, para ter ali o acesso ao clube, primeiramente. E para poder jogar, também, né, estar com essa documentação para poder estar apto a jogar. Se porventura, né, vamos dizer assim, se porventura alguma equipe, né, eu vi lá ontem
por exemplo, alguns dirigentes falando com você, Fernando, eu esqueci o meu contra-cheque, ou a carteira de trabalho, eu vou te mandar isso por foto, por e-mail, e se porventura acontecer de alguma equipe, né, escalar, né, pode acontecer, se alguma equipe escalar algum jogador irregular, existe uma sanção dentro do regulamento para esta equipe? Meu amigo Oscar, o regulamento é bem claro. O presidente é responsável pelo aquele jogador que ele não apresente a documentação adequada para o jogador ter condições de jogo. Então, a gente dá um tempo para aquele presidente apresentar aquela documentação. Ele não apresentando a documentação, tem uma equipe julgadora que se valia Do regulamento, principalmente, secretário né? do Esporte, junto com o pessoal do sindicato, que é a presidência ali, para poder avaliar a condição do jogador. Mas a gente não estamos aqui para julgar nenhum presidente e nem para dificultar nenhuma coisa para nenhuma equipe. Como é a primeira rodada, todas as equipes têm aquela facilidade de nos apresentar e ter um tempo a mais. Isso na primeira rodada. Sim. É importante, né? É importante, como tudo na vida, sempre existiu o bom senso, né? Existiu o bom senso, então eu comentei a respeito disso, porque eu observei e eu achei interessante, porque né, a sede campestre fica no município de Magé, né? É bom falar sobre isso, fica um pouco distante aqui da capital, do município da capital, o município do Rio de Janeiro. Então, assim, existe todo um trabalho, como o Lima já falou outras vezes, nessa logística, né, das equipes, em fazer esse deslocamento daqui até Magé. Então, realmente, esse primeiro momento, nessa abertura, fica até chato, de repente, vocês proibirem desse atleta, né, entrar em campo, porque esqueceu de levar um documento. Então, existe essa questão do bom senso, mas fica claro, como você falou, que durante a semana esse presidente de equipe tem que apresentar essa documentação para vocês da organização, correto? E na próxima rodada, né, já fica ali, se porventura acontecer novamente, vai ser reincidência, né, e se não for apresentada essa documentação, com certeza a equipe vai ser punida, o atleta, né, e não é bom que isso aconteça. E aí, voltando aqui para o Lima, nós tivemos lá o cerimonial de abertura, né, ali durante todos os jogos, né, tivemos a presença ali das autoridades, né, tivemos a presença do nosso ex-subsecretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Monfort, e eu queria que o Lima, né, falasse um pouco sobre esse momento, né, esse momento aí do cerimonial de abertura, né, falando sobre a presença dessas autoridades ali naquele momento, Lima. Só um Sim, minutinho, Fernando, posso? Sim, por favor. Só queria só reiterar aqui, a palavra proibir do atleta hoje, que você optou por falar aí, a gente não vamos usar hoje, porque hoje a gente tem a base da internet, a gente tem a base da informação. Então, a gente tem um campeonato hoje transparente, convivente para todos os atletas, e isso que a gente quer do início ao fim. O que o meu secretário de Esporte e Lazer pediu, um campeonato transparente junto com a diretoria. É o que a gente vai fazer até o final. Então, só para esclarecer, hoje a gente não tem nada para influenciar em nenhuma equipe. Temos sim a transparência e o diálogo. Quando alguém tiver alguma coisa, que venha até a diretoria, ou até a mim, até o secretário, ou até mesmo porque eu acho que hoje eu sou um aluno do Divanilson, joguei muito lá, campeonato, e quando eu passava ali, brincava muito, tive a oportunidade. Então, a gente tem ali um diálogo sincero, de transparência. Então, hoje a gente propõe para as equipes isso.
seja transparente com a gente, para a gente ser transparente com vocês, porque a partir do momento que eles são transparentes com a gente não tem que esconder nada para nenhuma equipe. A gente bota ali os pratos limpos, foi isso que o Lima me pediu, foi isso que o pessoal do sindicato, a diretoria me pediu, é isso que a gente estamos lá para fazer. Só para responder aquela sua pergunta. Me desculpa até se eu... É isso aí, Tá? isso aí, Fernando. Obrigado, O Fernando vai estar conosco aí durante todos esses programas, a gente pretende fazer isso, até mesmo por conta dessa questão da transparência que ele falou, né? Sempre que houver alguma demanda, algum questionamento, alguma dúvida, né, a gente vai usar das redes sociais do TV CEMERGE para colocar isso aí, né? Porque a internet hoje em dia tem esse poder, né? Esse poder da comunicação, de levar para as pessoas, né, uma série de coisas, entretenimento, né, e esportes é uma dessas coisas que a internet, né, propõe, que ela disponibiliza para a gente. E aí, como eu estava falando, Lima, tivemos ali o cerimonial de abertura, né, da competição, depois tivemos os cerimoniais de abertura dos jogos, né, nós tivemos 3 jogos ontem ali, né, e nós tivemos ali as autoridades, né. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse momento de abertura ali, esse cerimonial. Você já falou sobre a sua emoção, sobre estar ali, fazendo parte ali, à frente dessa diretoria pela primeira vez. Então, eu queria que você falasse aí, né, até mesmo para reforçar o que o Fernando falou, nessa questão aí de organização, esse seu bom relacionamento, esse bom convívio que você tem com os presidentes. Eu observei isso, né, ao longo desses primeiros momentos aí de abertura. Então, eu queria que você falasse sobre isso, Lima. Vamos lá, Oscar. Vamos por parte aí, né? Referente à abertura. Procuramos fazer uma organização, né, para o pessoal, para o público que estava presente, né? E hoje em dia, através das mídias sociais, é transmitido para o Brasil e Rio de Janeiro e até para o mundo, né? Para o mundo inteiro, Que tinha uns amigos lá de Portugal que jogaram, inclusive, Divani, no Campeonato de Mauá, né? Que é um jogador do Carequinha do Cruzeiro, que mora lá em Portugal e estava assistindo a gente e comentou isso aí, né? Isso é maravilhoso, né? É o Cabeludo lá, nosso amigo lá isso é maravilhoso, do campeonato. Então, na realidade, é o seguinte, buscamos fazer uma parte dessa questão de organização e referente às autoridades, a autoridade é necessária em qualquer lugar do mundo, né? Para conduzir as pessoas. Então, na questão de autoridade, a gente fica honrado porque tinha lá uma pessoa de evento, né? Que é o subsecretário de evento do Rio de Janeiro, Marcelo Monfort, e outros, nosso presidente do sindicato e toda a diretoria, e o Juvino também, que é presidente do sindicato de Niterói, dos porteiros de Niterói. Então, a gente busca criar esse conjunto de pessoas para que aconteça um evento, né? Porque o futebol é evento mundial, né? O futebol mexe com as pessoas. Então, o nosso campeonato, quando eu falo futebol mundial, é o futebol em geral, né? Porque, para mim, eu dou mais, né, a importância para o futebol que eu convivo do que qualquer tipo outro de futebol, por mais que eu seja aí um fã do futebol mundial, digamos assim, né? Mas o que eu acho importante é aquele que está em nossa volta, né? Que envolve a nossa organização, como o campeonato de CEMERGE, né? Um campeonato que tem mais de 30 anos aí, então um campeonato amador tradicional do Rio de Janeiro. E quando se trata de autoridade, a autoridade maior é a nossa categoria, que é tão grande no Rio de Janeiro, que cuida, que faz parte da segurança dos moradores da cidade, né? Então, para mim, é o primeiro orgulho de ser diretor de uma categoria tão grande que eu faço parte há 30 anos. Então, para isso aí, já é o meu maior emoção é ser diretor do CEMERGE, para deixar bem claro. O futebol é um cumprimento, que é a minha pasta, mas a responsabilidade de ser um diretor de uma categoria tão grande, essa é a minha emoção maior, é ser diretor dessa casa, da entidade que se chama Sindicato dos Empregados do Edifício do Rio de Janeiro. Então, enquanto eu estiver, de alguma forma, fazendo corpo essa entidade, junto com o companheiro Vicente, junto com o Fernando, que é da organização, que está muitos anos na categoria também, junto com o Divanilson Luiz, nosso secretário-geral, e com todos os membros da nossa diretoria, que são uma equipe. Então, eu vou procurar honrar essa entidade. Então, o futebol é uma área de lazer que a gente faz um cumprimento que já é tradicional da casa já, entendeu?
Então, fico muito feliz aí e vou procurar fazer, gosto de evento, show, futebol, nessa área toda de esporte. A gente vai procurar fazer alguns festivais de esporte lá, de outras áreas, com futebol, né? Com a área de... Tem o nosso amigo porteiro, que inclusive ele faz parte da Federação de Jiu-Jitsu, então vai procurar levar ali fazer alguma área de esporte, levar o pessoal do futebol para lá. Então, essa é a área que a gente vai trabalhar, buscar o esporte e evento junto, né? O evento o Vicente é nosso diretor de evento na casa lá, e a gente nordestino, a gente gosta de trabalhar, mas gosta de lazer e futebol, né? Então a gente procura fazer, e lá dá para fazer essa composição, Vicente, de evento e esporte. Então a gente vai procurar trabalhar nessa área aí, Oscar. É isso. Muito obrigado, Lima. Estaremos juntos aí nessa jornada, ao longo dessa jornada, desse certame, até dezembro, né? Esperamos que chegamos lá no último dia, na última rodada, né? Lá com as equipes, né? Que estarão lá, com certeza, por mérito, né? Por mérito, e a gente espera que tudo transcorra dentro da normalidade até dezembro. Então, assim, nós vamos aqui, antes de passar a palavra para o nosso secretário de Ivanilson, vamos apresentar aqui alguns números dessa primeira rodada, né? Nós temos o aplicativo Copa Fácil, né, que vocês podem instalar em seus celulares através da loja de aplicativo no Play Store, né? E aí, dentro desse aplicativo, né, o Rogério, que é da comissão de arbitragem, ele está à frente dessa pasta, ele vai atualizando, né, as equipes, todos os jogadores, tem um regulamento, tem a classificação, tem os jogos. Nós também iremos colocar algumas mídias dentro do aplicativo, como lances, né, lances das partidas, fotos. Temos aí, inclusive, na nossa live, fotos das equipes aí, né, das 6 equipes que estiveram lá ontem nessa abertura. Então, nós tivemos, às 9 da manhã, né, a abertura, as 2 equipes que abriram a competição. Tivemos o Cuiabá Boa Vista, que é comandado pelo nosso Lindomar, né? Ninguém sabe quem é o Lindomar, mas todo mundo sabe quem é o Cuiabá, né? Cuiabá é um ex-atleta, um ex-jogador de futebol, né? Foi atleta profissional e é hoje um professor, tem uma escolinha, tem um projeto social voltado para o futebol, tem uma escolinha ali no aterro do Flamengo, né? Tem a sua equipe, né? E colocou a equipe na competição. A equipe foi muito bem nessa estreia, né? Venceu a equipe do Juventude, do nosso querido Macaxeira, né? Que é um dirigente de equipe que já está há muitos anos participando das competições, né? Só que dessa vez ele está com a equipe chamada Juventude, mas ele me falou que ele participa do campeonato já há mais de 20 anos. Salvo engano, a primeira participação foi em 2001, né? Então ele teve lá nas 2 equipes que participaram nas outras edições com outros nomes, né, tiveram lá participando, tiveram terceiro e segundo lugar como melhor classificação na competição. Então, o Macaxeira já é aí um membro antigo, né, do sindicato, e também um dirigente que leva as equipes a participar das competições sempre. A gente agradece a ele. Então, o placar do jogo foi 3-0 para a equipe do Cuiabá. Nós temos aqui rapidamente os números para vocês. Os gols foram marcados pelo Matheus, né? Aliás, o Matheus fez os 3 gols da partida, né? Matheus já desponta aí como um dos artilheiros da competição, né? Nós já temos no nosso canal aí o primeiro corte, e o primeiro corte é um gol do Matheus, né? Matheus, jovem Matheus, que olha como o futebol é interessante, pessoal, é legal. O Matheus, atacante do Cuiabá, camisa 31, que fez os 3 gols, hat-trick, estava fazendo dupla com seu pai. Nós até brincamos na transmissão que tinha lá um camisa 50, nós brincamos lá com o Marcel, nosso colega, que teve várias tiradas de humor, é outra parte também interessante aí. Marcelo vai abrilhantar muito as nossas transmissões. Nós brincamos com relação à idade desse atleta, né? O camisa 50 do Cuiabá. E depois nós ficamos sabendo, através de um internauta, que começou a comentar ali na live, que inclusive é um filho,
um filho desse atleta, falando que era o pai dele, que tinha 47 anos, e que o Matheus, colega de ataque dele, parceiro de ataque, é filho dele. Olha que legal. Né? E o Matheus foi o grande destaque do jogo, fez os 3 gols da equipe, tá? Fez os 3 gols da equipe do Cuiabá, né? Nós temos aqui os cartões que foram distribuídos durante a partida, a gente não vai falar aqui, porque foram muitos cartões. Muito, né? Essa partida teve muitos cartões, teve um momento ali que o Rogério saiu distribuindo cartões ali para os atletas, a gente até brincou com isso naquele momento. Então a gente não vai falar que foram aqui 7 cartões nessa partida. Foi a partida aí, de repente, por conta de ser a primeira partida, de ser ali a abertura, a ansiedade, o nervosismo por parte dos atletas, em algum momento ali da partida os ânimos ficaram exaltados, mas nada além de reclamações, né? Ali o Rogério distribuiu alguns cartões como forma de acalmar os ânimos desses atletas, né? E aí nós fomos para o segundo jogo do dia, né? Segundo jogo do dia, a equipe do Várzea Nova, ali da região do Grajaú, Vila Isabel, usina ali, comandada pelo nosso Pony Cajuru. É isso mesmo, Pony Cajuru é o apelido do presidente e treinador da equipe do Várzea Nova, né? E aí eu gostei muito, é o Davidson, o nome dele, Davidson, né, Lima? Davidson, gostei que ele me entregou a relação dos atletas, a escalação, até peço para os treinadores de equipes que façam isso, que nos entreguem essas escalações com antecedência, entendeu? Vamos fazer isso, entregar para a gente da imprensa, que estamos ali nas transmissões, para a gente ter essa relação dos atletas, né, escalação, número da camisa. Outra coisa importante, a gente pede para que vocês mantenham essas numerações das camisas dos atletas. Para a gente que está ali na transmissão, é importante que o atleta tenha essa camisa fixa, sabe? É uma forma da gente identificar esse atleta, né? Então, não é bom que nesse jogo lateral direito use a camisa 2, no outro a camisa 6. Então, a gente pede, né, aí para os dirigentes, treinadores, que eles façam isso, né, como forma de nos ajudar, né? Então, 3-0, né? Muitos dizem que 3-0 não é goleada, outros dizem que é. Esse jogo teve muitos gols, placar final, né? Várzea Nova e União de Copacabana, que é uma das equipes aí cotada, né, a se classificar no grupo e também a chegar às finais. União de Copacabana, que é comandada ali pelo nosso querido Mário, né? Mário, uma pessoa também que nós temos um carinho, uma pessoa maravilhosa, né? Está levando aí mais uma vez uma equipe muito forte para a competição. A equipe mostrou isso dentro de campo e venceu a estreante, a equipe do Várzea Nova, por 7-0, pessoal. 7-0. A equipe do Várzea Nova teve alguns problemas, teve o seu goleiro que se lesionou ali ainda no primeiro tempo, né? O goleiro titular, né? Teve que sair no intervalo, né? Realmente, né, algo que não é legal, né? Mas infelizmente ele se lesionou, ficou ali bravamente durante todo o primeiro tempo, a gente comentou isso na partida, e aí no intervalo não deu mais, ele não voltou para o segundo tempo, né? Entrou lá outro rapaz, o Rodrigo, né, que também não teve culpa nos gols, né? E aí o placar do jogo terminou em 7-0. Tivemos também nesse jogo alguns destaques, né? Tivemos alguns destaques. Aqui no aplicativo está a relação dos gols, né? Dos atletas que fizeram os gols nessa partida, foram vários, né? Tivemos 2 gols do Lucas, né? 2 gols de um convidado, né? Um convidado que não está aqui o nome dele, a gente vai depois no futuro colocar o nome desse convidado, que ele é um dos artilheiros da competição, né? Está aí com 2 gols, está atrás aí ele e Lucas do Matheus, do Cuiabá. Tivemos um gol do Rafael e mais um outro gol também de um outro convidado, né? Que a gente vai divulgar posteriormente aqui o nome. E aí fomos para o último jogo do dia, né? Naquele momento ali, estava muito quente, pessoal, muito quente mesmo, e não foi empecilho para os atletas, mais uma vez, fazerem uma boa apresentação,
e mais uma vez tivemos um placar elástico. Mais uma vez tivemos um placar com muitos gols. Tivemos a equipe do Laranjeiras Futebol Clube, que é a atual campeã da competição, né? A equipe do Laranjeiras foi a campeã em 2019, né? Então está ali defendendo esse título, né? De campeã, né? Então, se conseguir fazer essa defesa até o final e se sagrar campeão, vai ser bicampeã da competição. E a equipe do Laranjeiras é uma das favoritas também a se classificar e também a chegar às finais dessa competição. A equipe do Laranjeiras enfrentou a equipe do Paraíba FC, né? Equipe que leva aí o nome da nossa querida Paraíba, nosso estado da Paraíba. E o placar dessa partida superou todas as expectativas. Nós brincamos sobre isso, né? Brincamos sobre isso porque durante a partida, até ali alguns minutos, né, como todos os outros jogos, as equipes começam com um certo nervosismo, né? Até brinquei com isso, com o Lima, a respeito desse nervosismo, dessa ansiedade que todo ser humano tem na primeira apresentação de qualquer algo que você vai fazer na vida. Então tem essa ansiedade, esse frio na barriga. É importante, né, Divanilson, que o ser humano tem essa ansiedade, né? É importante isso. E aí, pessoal, como falei, tivemos mais um placar elástico. Final do jogo, Laranjeiras e Paraíba, 8-0. 8-0 para o Laranjeiras Futebol Clube, provando que é um dos grandes favoritos à conquista de mais um título do Campeonato Semerge, né? Teve também nesse jogo, né, a primeira expulsão da competição, né? Nós tivemos um atleta que foi expulso ainda no primeiro tempo, né, pela equipe do Paraíba. Então essa expulsão de certa forma prejudicou a equipe, né? A expulsão prejudicou a equipe ali naquele momento. A equipe já estava perdendo por 1-0, e aí eu acredito que com a expulsão ali abriram-se como diz na linguagem do futebol, né? Abriu-se a porteira para essa enxurrada de gols, esse caminhão de gols, né, por parte da equipe do Laranjeiras, né? E aí a equipe do Laranjeiras teve também no seu elenco um atleta que marcou 3 gols, e está aí também dividindo a liderança na artilharia, juntamente com o Matheus do Cuiabá. O atleta do Laranjeiras que fez esses 3 gols foi o Mike, o grande destaque do jogo, o artilheiro da partida com 3 gols. E aí tivemos um gol marcado pelo Sidney Bispo, outro pelo Clemilson, outro pelo Fabrício e outro pelo João Vitor, atleta do Laranjeiras Futebol Clube, que foi ali o grande vitorioso da primeira rodada. Está aí no quesito gols marcados, saldo de gols, nesse momento é o líder desse grupo nessa primeira rodada, né? Então, diante desses resultados, desses jogos que nós tivemos aí, a gente vai falar aqui a classificação desse grupo nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento temos aí o Laranjeiras e União e o Cuiabá, né, dividindo a liderança, cada um com 3 pontos, mas o Laranjeiras, por conta de ter marcado mais gols, é o líder nesse momento do grupo, sendo seguido pela União de Copacabana, né, também com 3 pontos e com um saldo de 1 gol a menos do que a equipe do Laranjeiras, né? Promessa de um grande jogo, né? Vai ser na 5ª rodada, né? Última rodada desse grupo, se enfrentarão Laranjeiras e União de Copacabana. E temos aí no mesmo grupo, em terceiro lugar, a equipe do Cuiabá, né, que também venceu por 3-0, está aí no terceiro lugar, né? E aí as outras 3 equipes estão, né, sequentemente aqui, ocupando os 3 últimos lugares na competição. Se a competição terminasse hoje, nesse momento, teríamos aí classificado Laranjeira, União, Cuiabá e Juventude. Juventude entraria na questão de gols sofridos, né? Entraria como classificada à próxima fase. Nós teremos nesse grupo
nesse grupo, na segunda rodada, né? Na segunda rodada, vamos aqui divulgar, na segunda rodada desse grupo, vamos ter no dia 5 de março, né? O grupo A volta. 5 de maio. 5 de maio, obrigado Lima. O grupo A volta a ser apresentado, todas as equipes voltarão a se enfrentar no dia 5 de maio. Primeiro jogo, novamente, a equipe do Cuiabá vai estar jogando novamente no primeiro horário, vai enfrentar a equipe do Laranjeiras. Segunda partida será entre Paraíba e Várzea Nova. E, fechando a rodada do dia 5 de maio, teremos o Juventude e União de Copacabana. Ok. Próxima rodada, tá? Próxima rodada do grupo B. Grupo B, nosso próximo encontro será no dia 21 de abril, né? 21 de abril, teremos aí a rodada de abertura do grupo B. Né? Grupo B estará aí, estarão se enfrentando nesse dia, né? Primeiro jogo do dia, teremos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Cruzeiro, né? Equipe essas que tem aí à frente duas figuras queridas por todos nós. Temos o nosso querido Rivaldo à frente da equipe do Fortaleza e o nosso Carequinha à frente do Cruzeiro, né? Estarão se enfrentando, medindo forças no dia 21, a partir das 9 da manhã. Segunda partida, teremos o encontro do Campinense e o Lagoa do Félix. E fechando essa rodada, o último jogo do dia, o Mulugu enfrentará a equipe do Chelsea, tá bom? Esses são os jogos do dia 21 de abril, abrindo o grupo B da competição. A gente vai, né, ao longo dos programas, né, sempre através do aplicativo aqui, divulgar para vocês os números. A gente pede que vocês instalem o aplicativo aí em seus celulares, principalmente os presidentes de equipe, jogadores, até mesmo porque dentro do aplicativo, né, tem lá todos os números que eu falei aqui, número de cartões, artilharia, colocaremos também fotos dentro do aplicativo. E aí agora a gente vai, né, aqui passar a palavra para o nosso secretário Divanilson Luiz. A gente agradece aqui a sua presença no dia de hoje aqui no nosso programa, né, a sua disponibilidade. Ontem tivemos um dia muito corrido lá ontem na nossa sede campestre, e eu e o Divanilson, como secretário-geral, é a pessoa que está à frente aí, né, no comando aí, auxiliando a presidência, então está à frente de todo esse staff, então é a pessoa que tem aí uma correria muito grande, né, mas não mediu esforços para estar aqui presente no programa hoje, o programa de abertura, né, esse programa de abertura, a gente promete, inclusive, fazer programas mais curtos, né. E aí esse de hoje ele está servindo também como uma apresentação. Então temos aqui a presença do Divanilson. A gente agradece a sua presença, Divanilson. Boa noite, meu querido. Por favor, fale aí da sua emoção nessa abertura, todo o cerimonial, como que você enxergou, qual o seu sentimento ontem ali durante a abertura da competição. Boa noite, meu querido. Boa noite, Oscar. Boa noite, Vicente, nosso companheiro, Lima, nosso diretor de esporte. Boa noite ao Fernando também. E boa noite a todos os trabalhadores em edifício que estão nos ouvindo e todos aqueles que têm acesso à TV SEMEG. E eu gostaria de passar aqui algumas informações, não propriamente do campeonato, porque eu vejo que hoje nós temos um diretor preparado, com uma comissão preparada para tocar esse projeto que nós iniciamos na década de 90, exatamente em 1991, juntamente com outros companheiros e o Vicente, que está aqui presente. Iniciamos esse projeto em 1991, tínhamos um campo ainda pequeno, fizemos o campeonato no Aterro do Flamengo e depois fizemos a final lá. E depois o campo já estava pronto e demos continuidade a isso aí. A minha emoção ontem foi muito grande porque eu fui o fundador desse campeonato. Eu fui o fundador do Campeonato dos Trabalhadores em Edifício, juntamente com alguns companheiros. E eu fiquei emocionado de ver que a nossa casa estava cheia novamente. E eu não quero falar disso porque, como eu falei antes, toda a comissão, o diretor estava preparado para isso.
porque eu quero falar do retorno que esse campeonato, retornando, dá para o sindicato. Eu quero falar do retorno que ele dá financeiro e político para o sindicato. Eu estou falando aqui em nome do presidente do sindicato, Carlinhos, em nome de toda a diretoria que esteve presente ontem. E eu peço mais uma vez que continue nos dando esse apoio para que o Lima consiga fazer coisas melhores do que foi feito ontem. Foi muito bonito, tudo maravilhoso. Agora, eu chamo a atenção que aquelas pessoas que estiveram lá preencheram uma série de fichas de autorizações para que esse desconto venha para o sindicato. Essas autorizações dá para o sindicato não só no dia de ontem, ela dá todos os meses do ano no momento que eles autorizaram. E isso é muito significante para nós, muito significante. Por quê? A maior divulgação que nós temos hoje na categoria é o porteiro do lado, é o boca a boca. Aquele cara que esteve lá, autorizou um desconto no contra-cheque dele, ele não autorizou apenas para exercer a função de atleta ontem, naquele momento. Ele preencheu uma autorização para que ele tenha todos os benefícios que o sindicato luta e conquistou para ele. Eu posso enumerar aqui centenas. Não temos programa e tempo para isso. Com o decorrer do tempo, nós iremos falando sobre isso. Nós tivemos ontem, e eu posso presenciar, que o Fernando me entregou lá de tarde um monte de carta de autorizações que veio através do contra-cheque, porque eu, inclusive, pedi ao Fernando que fizesse isso, o grampeamento do contra-cheque, porque é muito difícil você assinar uma ficha de autorização, assinar a súmula, ver carteirinha, é muito complicado. Especialmente no primeiro jogo, das primeiras rodadas. E isso dará a eles mais experiência, por isso que eu estive lá participando. Tenho certeza absoluta, companheiros, que eu não tive interação nenhuma em nenhuma decisão que foi tomada ontem para que o campeonato voltasse. Eu apenas tive a minha presença e é para orientar alguns pontos que eles não tinham conhecimento na área do sindicato e não de campeonato. O regulamento estava pronto, a tabela estava pronta, a organização pronta, a comissão de divulgação pronta, tudo maravilhoso. E nós, como diretores, temos que dar a esse apoio, porque o presidente muitas vezes não pode estar presente. Né? Nesse momento, o presidente gostaria de estar aqui, ele não está, ele mora distante, né? Já é uma pessoa de idade, e a gente temos que representar, porque nós não estamos aqui representando um ao outro, nós estamos representando, sim, a categoria, a nossa categoria, que é parte maior disso tudo. A nossa sede campestre, Lima, o nosso campeonato, ela é uma partícula muito pequena de tudo aquilo que o sindicato é. O sindicato é uma história, o sindicato é uma coisa tão importante para a categoria que muitas vezes as pessoas acham que o campeonato é só o Mauá, é só a sede campestre, é só o campeonato. Não é, não é. É por isso que hoje eu tenho a felicidade de tratar de vários assuntos do sindicato e deixar a área de esporte e lazer, porque eu sei que tem pessoas capacitadas para isso. Então, Oscar e meus amigos aqui da mesa, a minha felicidade ontem foi não de ter tido aquilo tudo que houve, maravilhoso, tudo bonito, abertura, os jogos, campeonato. Foi de eu ver a sede campestre retornar às pessoas, que cada um daqueles que esteve ontem vai dizer na sua rua, no seu prédio do lado, vai dizer, frequenta a sua sede, vá lá e contribui para o sindicato, para que você hoje teve uma pessoa que esteve em Mauá ontem, e ele esteve lá para conversar sobre o assunto, e ele disse, olha, tudo foi maravilhoso, mas eu queria saber o que o sindicato pode me dar mais do que aquilo. E eu disse tudo a ele, e ele disse, olha, todos os meus companheiros do meu prédio, da minha rua, vai contribuir para o sindicato. Isso é maravilhoso, é. Por essa importância, Vicente, a importância da contribuição do empregado para o sindicato, você vê ontem, não só aquelas... Eu tenho certeza que todos aqueles que foram ontem, que não trabalham em condomínio, que não trabalham em edifício, que foram convidados pelo staff do campeonato, irão procurar alguma maneira de ir trabalhar no condomínio. Eu tenho certeza que aquele motoboy, eu tenho certeza que aquele cara que trabalha na farmácia, ele vai procurar um prédio para trabalhar, não para ele jogar, mas para ele ter acesso aos médicos, para ele ter acesso à assistência jurídica,
para ele ter todos os benefícios de uma convenção que a gente vem trabalhando há 50 anos para aprimorar, para dar todos os benefícios para a nossa categoria. Então, é disso que eu quero falar hoje, Marcelo. Eu também falo muito igual você. Eu falo muito porque eu me empolgo. Porque eu tenho muita informação para dar sobre todos os aspectos do sindicato e eu faço isso todos os dias. Eu ainda estou rouco e hoje eu atendi vários companheiros pedindo informação do que o sindicato pode dar para ele. E eu sempre disse, meu amigo, o sindicato não dá apenas para você. Ele dá para você, para sua esposa, para os seus filhos. Então, procura o sindicato, companheiro, que eu tenho certeza que o presidente Carlinhos, eu tenho certeza que todos os diretores irá lhe orientar da melhor maneira possível, porque nós estamos aí, eu estou há 35 anos, como Vicente, sempre lutando pelos benefícios, pela melhoria da nossa categoria, Marcelo. É isso aí, então é isso aí. Então, o nosso secretário Divanilson foi aqui muito claro nos seus posicionamentos, nos seus números. É uma pessoa que está há muito tempo à frente ali do sindicato, fazendo parte das diretorias, né? Então, foi muito boa a sua participação aqui no dia de hoje, muito esclarecedora, né? Espero que você possa vir participar do nosso podcast lá, o podcast do Oscar. Então, lá no podcast você vai ter a oportunidade, vamos estar lá, você e eu, e vamos conversar à vontade sobre esses assuntos, né? Lá para os nossos internautas. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Tá? A gente vai fazer esse programa sempre na segunda-feira após cada rodada, né? Cada rodada, vamos trazer esses números, né? Vamos fazer um programa mais enxuto, mais rápido, e aí dentro desse programa a gente está sempre com a presença do Fernando, do Lima, também com a presença de outros colegas da equipe de transmissão, né? O João Costa, o Marcel Popular, né? Estão aí assistindo, a gente deixa um abraço para eles, nossos colegas, né? E aí o Lima quer aqui fazer suas considerações finais no programa, né? Você tem aí alguma coisa a falar mais, Lima? Então, vou passar a palavra para você rapidamente e depois vamos encerrar o programa, né? Tá bom? Vamos lá, Oscar. Só para, aproveitando que o TV Semerge não vai ser só esporte, né? Junto com o nosso diretor de comunicação, que vai ficar à frente dessa TV, junto com as pessoas que vão fazer parte, no seu caso, no caso do João Costa, e outros repórteres que vão vir através do seu trabalho, que vão chegar, que essa TV Semerge vai ser forte, vai ser uma voz da categoria. Então, a gente vai aproveitar, agradecer o João Costa, junto com o Divan, que foi um dos criadores dessa ideia, dessa TV, porque através das mídias sociais, que o YouTube está, essas ferramentas maravilhosas que veio para a gente se comunicar. Então, a gente vai trazer o Esporte Sim, que é o meu carro-chefe aqui junto com a Comissão de Esporte. Então, o Semerge, a população precisa saber o que a categoria já tem e a categoria que falta um pouco dessa informação através desse canal, que é a TV Semerge, que foram os criadores de Divan está aqui, junto com o amigo João Costa, mas o idealizador foi o Divan, só para deixar bem claro, junto com o João, né? E o Vicente, que é esse comunicador, né? Sampaio, sim, Sampaio, só para deixar bem claro que o Sampaio, esse canal vem da época do saudoso Sampaio. Então, esse objetivo do canal foi criado para comunicação do Semerge. Então, o canal vai trazer essas demandas e a informação jurídica, a informação médica, a informação que a gente tem um trabalho em Cabo Frio, tem trabalho em Nova Iguaçu, que a nossa categoria é grande e vai ser forte na política partidária, na política sindical e trazer benefício para a classe, porque é um grupo que vai se organizar cada vez mais. Aproveitando, Vicente, o sindicato é hoje, o campeonato tem, porque o Divanilson foi o fundador, o sindicato tem, porque em 1956 o grupo de porteiros fundou, então a entidade não é os que estão hoje, é os que fundaram esse negócio aí, que é importante para a classe. Então, eu me sinto orgulhoso, Vicente, porque eu penso, quando um companheiro vem fazer uma crítica sem conhecimento do que é realmente a entidade para ele, porque eu vejo pessoas com 60 anos, 70 se aposentando, eu vejo o atleta, o filho de porteiro, essa dupla aí que jogou pai e filho, mas eu vejo o pessoal buscando uma orientação jurídica quando precisa, que é indenizado dentro da verdade, porque a administradora não paga certo. Então, a entidade é importante para o trabalhador, esse que é o
que é o nosso objetivo dentro da classe. Eu sei que eu estou na parte de esporte, mas ao longo do tempo eu venho auxiliando os companheiros no banco de emprego, levando para o sindicato, associando de porta em porta. Os 4 anos que eu fiquei na suplência, me consideravam um diretor efetivo, porque o efetivo é aquele que dá atenção ao companheiro lá. Beleza? É isso aí. Agradeço aqui a presença do Vicente, do Fernando, sua e do nosso secretário-geral. Aqui um abraço a toda a diretoria que está em casa aí e os companheiros. É isso aí, pessoal. Valeu. Então a gente vai encerrar o nosso programa, né? Como falei, estaremos sempre realizando esse programa através do TV Semerge no YouTube. Temos também a nossa outra rede social, que é o Instagram, tá? O Instagram foi criado também lá, o TV Semerge. E é através dessas 2 redes sociais que estaremos divulgando todos os números, todos os lances, né? Reportagens acerca do campeonato e também de outros eventos que virão acontecer, como o Lima falou durante o programa, que irão acontecer ao longo aí dos próximos anos. Fato é que voltamos, né? Estamos aí, né? Foi só a abertura, então muita coisa vai acontecer, a gente espera que tudo transcorra bem, como já falei. Então estaremos aqui sempre às segundas-feiras através do TV Semerge. A gente pede para você que entrou na live e que vai entrar, para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, dar o seu joinha, comentar e compartilhar com o maior número de pessoas possível, tá bom? Meu muito obrigado, nós vamos encerrar aqui por hoje, tá bom, pessoal? Muito obrigado a vocês, nosso boa noite a todos. Boa noite. Fim, tá?